Bom, eu queria dizer que minha participação nessa maquete foi sobretudo voltada para as obras populares. Então, hoje, nós sabemos que essa galeria tinha uma amostra permanente de obras de Chico Santeiro, grande amigo de Djalma Maranhão, um nome que marcou a arte popular de Natal, do Rio Grande do Norte, eu diria até, existe antes e depois de Chico Santeiro. Pois bem, eu tive a incumbência de, como não existe mais praticamente nada, de procurar algumas obras. Então, recorri a meu acervo, que eu tenho várias coisas de Chico dessa época, recorri ao acervo da Escola Doméstica e recorri ao acervo do Museu de Djalma Maranhão, que é da Prefeitura. Ângela Almeida foi a fotógrafa e a parte dos quadros dialoguei bastante com a Edrise, mas ele vai saber dizer melhor do que eu toda a seleção feita dos pintores que estão presentes, que estavam presentes naquela época que a gente tenta fazer o momento da inauguração da galeria. Eu passo a palavra para a Edrise, que vai dizer algumas coisas sobre isso. Bom dia a todos. O projeto de reconstrução virtual da galeria surgiu depois de várias conversas, na tentativa inclusive de compensar a ausência de informações técnicas adequadas sobre essa construção que foi criminosamente destruída, privando a cidade de um local de exposições, debates, reuniões permanentes. Estando vivo ainda o mestre de obras que construiu a galeria, que nos passou a informação sobre as dimensões da galeria, e junto com algumas fotografias que nós obtivemos, passamos então à reconstrução da parte externa da galeria, que, como vocês viram, foi inspirada na arquitetura de Brasília. Quanto à parte interna, nós tínhamos algumas fotos relativas ao dia da inauguração da galeria, sobre o qual eu falarei um pouco mais adiante, e que foi uma exposição feita com obras de Francisco Brenan, que ainda está vivo e que hoje em dia é conhecido muito mais como escultor do que como pintor, mas que continua pintando e que foi, na época, era já um grande pintor. Então, o que nós pudemos resgatar na época foi que a exposição principal, no dia da inauguração, em termos de pintura, era a exposição de Francisco Brenan, mas que havia lá, no dia da inauguração, conforme as fotos nos falam, obras de outras pessoas, como por exemplo Maria do Santíssimo, que está representada aí por um desenho com alguns galos, como ela gostava de pintar, algumas florações rústicas, obras de Nilton Navarro, que era o curador principal das exposições, obras de Dorian Grey Caldas, que nós consultamos e tivemos acesso através de entrevista com o próprio e a colaboração de Adriano Grey, filho de Dorian também, de forma que nós passamos a uma pesquisa iconográfica, que não tendo fotografias de todas as obras que estiveram na galeria nessa ocasião, nós passamos a procurar obras da mesma época, dos mesmos artistas, e que tivessem a maior fidelidade temática e em termos de traço e cor, com aquela que nós pudemos ver nas fotografias. Então, através de uma extensa pesquisa iconográfica, nós conseguimos resgatar fotos de pinturas da época, inclusive fotos de boa resolução, que vocês viram aí, dos desenhos que Francisco Brenan fez para serem usados no projeto de educação de Paulo Freire. Os originais daquelas obras foram queimados pela ditadura militar. A maior parte das reproduções que nós temos é de má qualidade, é em preto e branco. Nós conseguimos aquelas 3 fotos coloridas de obras relativas à campanha do método Paulo Freire, e também conseguimos em diversas galerias de arte virtuais, principalmente o acervo da Caixa Econômica Federal, o acervo do Banco do Brasil, o acervo de universidades, cópias em boa resolução de obras que foram pintadas por esses artistas antes
de março de 1964. Ou seja, se essas obras não estiveram na galeria, elas poderiam ter estado, e elas são muito próximas, muito parecidas com aquelas obras que lá estiveram. E é a nossa forma de prestar homenagem àquelas pessoas que tiveram suas obras expostas na galeria, que participaram da vida cultural da época, e a tentativa de nós plantarmos uma pequena semente na intenção de vermos reconstruída essa galeria de arte um dia em Natal. Muito obrigado. Dando início à sequência de palestras, nós vamos começar pelo professor Paulo de Tarso, que vai falar sobre a DDC, Diretoria de Documentação e Cultura de Natal, onde ele foi um dos membros fundamentais. Amigo pessoal de Maílde, grande técnico, juventude entusiasmada com a arte e com a cultura. Com ele a palavra. Bem, eu começaria dizendo que, poetizando uma situação incômoda, eu me sinto como remanescente do poema de Jorge Fernandes, que diz: sou como antigos poetas natalenses, contemplando o luar por sobre as dunas. Onde estão as falanges destes mortos e as cordas dos violões que eles vibraram? Passaram. Passaram Djalma Maranhão, Moacir de Góes, mentor nos acampamentos das campanhas de educação, e a respeito de quem nós temos a honra de receber hoje Clara Raíssa, que eu vi mais ou menos do tamanho dessa mesa, e Maílde Pinto, a grande dama da cultura do município, na época, e 3 dos assessores culturais da DDC, o genial e polivalente Nilton Navarro, a professora Nízia Bezerra, o pintor Iaponi Araújo, e restei eu, o menos dotado, o remanescente. Mesmo assim, tentemos alinhavar ideias sobre o tema proposto. Em primeiro lugar, não seria melhor apelar para um título mais modesto? Influência de Djalma Maranhão na difusão cultural em Natal? Legado é ambicioso e inexato, e cultura popular discutível, embora não seja a hora de fazer. A difusão cultural no período de Djalma Maranhão era planejada e consequente, integrada às campanhas de educação, ao invés de sucessão de eventos desenraizados. A DDC, Diretoria de Documentação e Cultura, atendia às dimensões de documentação, preservação e difusão cultural. É interessante a gente saber o seguinte. Perdão. É interessante a gente saber o seguinte. A Secretaria Municipal de Educação, na época, ela era dividida em algumas diretorias, a saber, havia uma diretoria de administração, havia a diretoria de ensino, havia a diretoria de documentação e cultura e a diretoria de saúde. Destas diretorias, a DDC, Diretoria de Documentação e Cultura, funcionava na Ribeira, na Avenida Rio Branco, na casa que foi originalmente de Januário Cico. Essa casa, para mim, era uma casa que tinha um gosto de infância. Por quê? Porque a minha família foi amiga da família de Januário Cico. E eu corri muito nos jardins da casa de Januário, para onde que eu chamava Januário atrevidamente. Eu tinha 8 anos na época. Eu nasci aqui para nós o Padre que nos confessa, em 44, e Januário morreu em 52. Então eu e os amigos
os filhos dos amigos nossos chamávamos atrevidamente Januário. E para esta casa eu tive a possibilidade de voltar a correr naqueles jardins quando eu tinha 18, 19 anos. Bem, na casa de Januário situava-se o gabinete do secretário Moacir de Góes, na parte de cima, a diretoria de documentação e cultura e na parte de baixo a diretoria de saúde, porque nesse tempo era a Secretaria de Educação, Cultura e Saúde, onde havia uma diretoria de saúde que era afeta a essa Secretaria de Educação. Bem, então acontece o seguinte, é que havia essa diretoria de administração, havia a diretoria de documentação e cultura, a diretoria de ensino, cuja sede era no ginásio municipal, aonde hoje, ali onde hoje é o ginásio municipal, que é na rua Memórias, onde foi o ginásio municipal, não sei se ainda é hoje. E havia a diretoria de administração, como eu dizia, a DDC, a diretoria de ensino e a diretoria de saúde. Bem, a DDC atendia a DDC, Diretoria de Documentação e Cultura, atendia às dimensões de documentação, preservação e difusão cultural. Bem, a DDC, ela já existia. Como eu dizia, ela fazia parte de um organograma original da Secretaria de Educação antes da eleição e do período administrativo de João Maranhão. Esta DDC antes tinha sido exercida por uma pessoa muito conhecida na cidade, no caso a poeta Zila Mané, antes de Maio. E depois houve o quê? A eleição de Djalma, e Djalma e Moacir, naquele afã de querer dar um novo colorido à educação e à cultura na cidade, eles entraram em contato com o movimento de Pernambuco. Nessa época estava nascendo o CPC, chamado o Centro de Cultura Popular, que era liderado em Recife, na época, por Germano Coelho. E também era integrado por Paulo Freire. Então acontece o seguinte, houve uma espécie de um estágio de Mailde, que originalmente era uma funcionária do Departamento de Correios e Telégrafos, na época, e Mailde como que estagiou nesse Centro de Cultura Popular, no CPC, na época de Germano Coelho e Paulo Freire, antes de haver uma divisão. Por quê? Porque Paulo Freire foi para o Ciência e Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco.